O meu convidado de hoje é Paulo Alves, engenheiro de formação, cineasta e diretor comercial da Quarto Grau Formaturas e Eventos. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Paulo Alves. Paulo, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Tá certo. Paulo, você é de Niterói? Não, sou do Rio. Rio de Janeiro, capital? Capital. Qual bairro lá do Rio? Tijuca. Você é tijucano? Sou tijucano. Quem nasce na Tijuca não se muda da Tijuca, né? É verdade. E com a reforma do Maracanã, ele mudou muito para vocês? Mudou bastante. Para melhor? Bom, agora não dá para dizer ainda, né? Porque a gente ainda está sofrendo as intervenções lá de trânsito, de obra, mas deve ficar melhor, sim. Tá certo, Paulo. Casado, tem filhos? Casado, tem uma filhinha. Que beleza, Paulo. Paulo, você estudou pelo Rio também, né? Sim. E se formou em engenharia. E telecomunicações da Gama Filho. Engenharia de telecomunicações. Na época que telecomunicações estava começando, né? Sim. E aí, como é que foi a experiência? Chegou a trabalhar na área? Trabalhei na TASA, que era Telecomunicações Aeronáuticas S.A., era ali na Ilha do Governador, e depois ela foi encampada pela Infraero. Sim. E aí eu saí de lá, fiquei 6 anos trabalhando lá como engenheiro. Mas chegou a pegar o período que ela foi estatizada, não, né? Que ela foi encampada? Na verdade, não. Eu saí justamente nesse período de transição, porque eles estavam dando incentivo para demissão. Eram os famosos PDVs, né? PDVs. Eu saí com um dinheirinho e fui arriscar minha vida em outros segmentos. E foi fazer o quê? Rapaz, eu montei uma produtora de vídeo, né? Na verdade, uma locadora de vídeo. Então você foi comerciante também? Fui, durante 2 anos, 2 trabalhei anos? nessa área. E locadora, os mais jovens que nos assistem não devem nem mais saber como é que era, né? Blockbuster, já devem lembrar. Não, mas a Blockbuster é uma versão sofisticada da locadora, totalmente. A minha era bem pequenininha, estava iniciando realmente. E aquelas fitas enormes, fitas de né? VHS. Prateleiras bonitinha. gigantescas, você tinha que ter os filmes catalogados, geralmente era em catálogo de papel, manual, né? Se você tacasse uma, matava, era assim mesmo. E aí, como é que foi a experiência como comerciante? O que você mais impactou você como comerciante? Então, o problema da vida de comerciante, né, ou de dono de empresa é esse, né? Que você tem que resolver tudo, é tudo em cima de você, acaba aquela questão de acomodação, você acha que vai trabalhar menos, você trabalha o dobro. Muito mais, né? Pois é, então tem todo esse lado. A vantagem é que você também é dono do seu nariz e você vai para onde você quiser, né? Isso. Depende do teu sonho, depende da tua força de vontade. Mas você tem vários empecilhos também. E aí você, por intermédio da locadora, você começou a fazer filmagem? Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter gosto, né? Pela Sim. área, comecei de tanto ver filme, que eu tinha que ver os lançamentos para poder também até indicar para os Coisa ruim, clientes. né? Acabava sendo, porque virava obrigação, tudo que é obrigação é complicado. Mas aí você começa a desenvolver gosto, né? E eu Sim. comecei a admirar a fotografia, comecei a admirar como é que eles faziam os cenários, a parte técnica, e aí comecei a pensar em fazer alguma coisa dentro do audiovisual. E aí como é que foi se inserir numa faculdade de cinema? Aí surgiu essa ideia de fazer um curso, eu fiz na Estácio, tecnólogo, né, em cinema. E aí realmente a gente começou, eu juntei um grupo e nós montamos uma produtora. E fizemos alguns ensaios por aí, entendeu? Fizemos um filme e tal. A nossa escola aqui da UF tem um departamento de cinema muito forte, né? Sim. A gente vê, por exemplo, na Índia, que é o segundo maior mercado de produção de filmes. Bollywood. De Hollywood, né? Bollywood na Índia, Hollywood nos Estados Unidos. E o cinema, de fato, ele é uma arte, né? Que ele emprega muita gente, tem uma mega estrutura por trás
e que parece que o brasileiro acordou para essa grande indústria, que é a indústria cinematográfica, né? Na verdade, a gente aqui no Brasil ainda não tem uma indústria, né, propriamente dita. A gente vem tentando isso há muito tempo, o governo agora voltou com incentivo, o Collor cortou o incentivo na época, na Embrafilme foi um horror, o pessoal ficou sem produzir, mas a gente já teve um excelente cinema nacional, né? Sim. Na época antiga, e estamos retomando agora. Agora os filmes estão com qualidade, porque realmente tem orçamento. Então o pessoal está investindo, basta dar orçamento, você vê que o pessoal tem produção. E de qualidade. Hoje nós estamos exportando, né? Muito. Tem aí o Padilha, que está fazendo filme lá fora, o Rodrigo Santoro está fazendo filme lá fora, né? Então a gente já tem uma safra de pessoas que já estão indo para o nosso grande mercado mundial, que é Hollywood. Sim, né? desde Central do Brasil para cá, as produções começaram a melhorar muito. Fomos até indicado para o Oscar, né? Com certeza. E nessa questão de filme, você vê hoje uma mão de... Se caso o Rio de Janeiro talvez seja o maior fomentador de filmes hoje, né? As grandes produtoras de filmes estejam no Rio de Janeiro. É um dos grandes polos, do pó. Você vê, existe mão de obra hoje para atender, caso haja uma demanda maior, você vê que tem mão de obra especializada para atender a demanda? A gente está formando bastante gente também, né? Devido exatamente a essa empolgação, vamos dizer assim, com o cinema nacional, existem agora vários cursos, inclusive cursos com... Até a PUC agora também tem cursos de cinema, então já realmente começou-se a ter mão de obra qualificada. Você falou que você fez alguns filmes. Conseguiu fazer algum curta, algum longa? Fiz sim. A gente teve a Missa dos Mortos, feito por nós. Ganhamos um incentivo do governo, ganhamos um concurso e rodamos esse filme, que está aí, foi premiado. Tá por aí, disponível esse filme? Passa de vez em quando na TV Brasil e outros lugares. E também, ele está em DVD também. E uma outra Missa dos Mortos. Missa dos Mortos, é um filme infantil. E o outro, nós fizemos, eu fiz alguns filmes também como produtor e participando também com o pessoal do Maitá, da Cavídeo. Sim. O pessoal, o Cavi, um abraço para ele lá. Ele continua fazendo grande. Eu parei um pouco nessa área, mas ele continua lá. Um mercado importantíssimo é o mercado de filmes institucionais, né, Paulo? Sim, sim. Para quem está começando, realmente, vamos dizer assim, antes de você partir para fazer cinema, né, é uma boa escola. Você começar fazendo, até para uma produtora iniciante, ela consegue se manter um pouquinho ali, seus custos, né, fazendo filmes comerciais. Para empresa, comercial. Corporativo, no modo geral. Entendi. E filmes destinados assim, a autoajuda, motivacional, para venda? Também. Chegavam a fazer esse tipo de filme? Fizemos para algumas empresas, porque eles têm a sua equipe, queriam motivar. Sim. E aí encomendavam para a gente filmes de acordo com a campanha que eles estavam fazendo, motivacionais para a equipe deles de vendas. E como é que foi entrar no segmento do filme para a formatura? Quantos anos você tem no mercado aí de formatura? Então, formatura eu vou fazer 18 anos que eu já trabalho nessa área, né? De eventos, sendo que... Eventos de modo geral. Concentrado em formaturas, realmente. Realmente foi uma nova tentativa, assim, né? De profissional. Foi buscando oportunidade, né? Gostei muito, é bacana, é impactante, você está num momento de felicidade das pessoas. É o esplendor de todo mundo. Realização de sonho, trabalhar com o sonho das pessoas é sempre motivador. Então a gente partiu para essa área e até hoje estou aí. Entendi. E que tipo de formatura vocês fazem? Existe muito, antes de você falar qual tipo, a formatura de adulto e a formatura de criança é muito diferente? Não, é basicamente a mesma coisa, sendo que no caso da formatura a gente trabalha mais com formatura do segmento universitário. Sim. Né? E faz algumas de colégio, sim, mas menos. A diferença básica assim, é que, na verdade, quando você faz de criança, você envolve também os pais, né? Certo. Os pais vão lá, vão dar a o gente pitaco. Fica todo bobo, né? Vão dar pitaco, vão organizar também para eles. No caso já dos universitários, eles que organizam, né? Sim. Então existe uma diferença aí mais de conceito, vamos dizer assim. Entendi. Que a vestimenta é a mesma, o cerimonial é o mesmo, mas eles focam, o universitário foca mais a festa. A criança foca mais a cerimônia. A cerimônia de criança, eu me lembro da minha filhinha, quando ela ganhou o livro, né, ano passado, é um momento mágico pra gente. Né? Uma virada de página. Né? A criança talvez não consegue nem entender aquilo ali, mas para nós que somos pais, né, é uma fase da criança que ela está deixando aquela infantilidade, ela está entrando numa nova etapa da vida dela. E isso daí, para nós pais, né, que ficamos na arquibancada assistindo, é um momento glorioso. E a fotografia, não parece, né?
mas a fotografia, às vezes, ela fala mais forte do que a própria gravação, a própria filmagem. É interessante isso, mas é verdade. Né? É um sentimento, né? Fica ali, né, vamos dizer assim, registrado, moldurado. Então, quando você olha aquela fotografia, você volta no tempo e vê aquilo tudo de novo acontecendo. É fantástico. E eu me lembro que no evento que houve da criançada, né, que várias turmas, colégio grande, o São Vicente de Paulo, e as crianças, assim, tem aquele momento áureo que elas se encontram, que elas vão receber o livrinho e tal. Vários e vários pais, avós, você vê assim, as pessoas se emocionando. Choram. Né? E você registra aquilo ali, emblemático. Especialmente esse momento. Tá certo. Ô Paulo, e o mercado hoje de formatura? Um evento de formatura, por exemplo, as turmas universitárias, elas começam a se preparar em torno do quê? Um ano antes da formatura. Foi assim comigo, mais ou menos um ano antes. Começou o pessoal a se organizar, a contribuir e tal. Hoje, devido a essa agenda de eventos que nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro, deve estar complicado para vocês, né? Não só no Rio, como Niterói também. Né? Na verdade, você não tem... Chega momentos que você não tem espaço, porque, além de tudo, as formaturas são sazonais. Elas acontecem meio do ano e final do ano. E é tudo junto, Tudo né? junto. Todo mundo quer formar e todo mundo quer o mesmo lugar. E então, várias empresas no mercado, uma briga de foice. E aí isso daí faz com que o preço suba certeza. Muito. Né? Quem tem o seu espaço vai cobrar mais caro, né? Lei de oferta e procura. Caramba. E no caso de vocês, que fazem... Talvez aí, numa semana, vocês devem ficar de segunda a sexta, segunda a domingo fazendo formatura. Acontece que às vezes tem mais formatura do que dia. É complicado. Então, às vezes você faz 3, 4 num dia, mas a gente tem infraestrutura até para fazer 6 formaturas. Inclusive, a gente buscou parcerias, né? Certo. A Quarto Grau, ela montou um grupo junto com ela. Então, tem o Cláudio Bastos Buffet, que faz o nosso buffet também. Também capacidade para fazer grandes festas. A gente já teve oportunidade de fazer festa da Marinha, festa de medicina. Fizemos 6 festas no mesmo dia, uma aqui e outra, 6 festas outra em Teresópolis, no mesmo dia. Uma aqui e outra em Teresópolis. E assim, desse porte, 3.000 ali no Sul América, 2.000 no Rio Centro, acontecendo simultaneamente. O gerenciamento disso deve ser uma coisa louca. Porque a gente segmentou, né? Então a gente não trabalha assim, não é só a Quarto Grau que está trabalhando para a turma, é um grupo. Então você tem um buffet que é altamente sofisticado, que trabalha dessa forma, você tem uma produtora de vídeo que é contratada. Entendi. A gente faz todo um cerco em relação a isso. Paulo, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa estrutura que está por trás de uma formatura, o que nós não conseguimos ver, mas que se não estiver ali, a formatura não vai ter o esplendor. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Paulo Alves, da Quarto Grau. Paulo, falávamos um pouco sobre essa questão das festas. Você chegou a comentar no último bloco que chegou a fazer 6 grandes festas no mesmo dia. Verdade. Para organizar uma festa, a gente teve a convenção aqui, eu vi a loucura que foi organizar uma festa. Como é que vocês trabalham, assim, desde a formalização de um contrato, como é que é a captação, como é que faz para contratar Quarto Grau? E como é que é o desenrolar esse preparativo para esse momento apoteótico, mas que é de várias
né, várias festas ao mesmo tempo. Então, existem, na verdade, 2 momentos, né? Tem turmas que tem a colação de grau e também a festa. Tem turmas que tem só a festa e tem turma que tem as duas. Então, quando você começa a contratação, normalmente seria interessante todas as turmas a gente trabalhasse dessa forma com 1 ano e meio, 2 anos de antecedência. Certo. Isso é o ideal de trabalhar. Mas acontece casos de realmente ser em 6 meses, Sim. por necessidade da turma. Até porque hoje em dia na faculdade, os semestres, né, não se cruzam, as pessoas repetem uma matéria, aí você não consegue ter uma turma coesa, né? Sistema de crédito, né? Então, Sim. a turma não está junta desde o início, que é diferente dos grandes orçamentos que a gente tem como medicina, direito, odonto, porque normalmente as turmas vêm desde o início. São 80 alunos do início, acabam formando 75, porque eles não perdem, né, por ano. Sim. É uma coisa unida. Fora isso, é difícil. As outras turmas realmente chega 6 meses antes é que eles vão saber qual é a turma, na verdade, que estão formando. Então, mas, enfim, de qualquer forma, o que a gente aconselha, né, a comissão? A fazer esse trabalho o máximo possível de antecedência, 1 ano já seria ideal. E aí, como é que funciona isso? Nós temos representantes que vão até as turmas, entram em contato. Vocês trabalham dentro dos colégios, das universidades? Sim, entram em contato, as que permitem, né? Tá. E muitos agora, como a gente já é uma empresa que já tem bastante tempo de mercado, mais de 15 anos, a gente tem muita procura também, né? Certo. A procura vem para a gente, então a gente tem um site que as pessoas entram e fazem requisição de uma apresentação. A gente normalmente pede para ser uma apresentação pessoal. Sim. E não por através de site. Aí vocês marcam com essa comissão, que toda turma monta uma comissão de formatura, sim, né? E normalmente a gente marca com eles, a comissão está presente e a gente apresenta um orçamento para ele tirar as dúvidas, porque às vezes eles não sabem exatamente o que querem. Entendi. Então a gente apresenta para eles um orçamento. A partir dali o orçamento aí compõe desde a beca até a festa, né? Passando por convite, por foto, filmagem, toda a parte de decoração, buffet, entendi, toda essa parte. Aí, no caso, partindo de uma premissa, uma festa básica, uma formatura básica, né? Desde vocês contratam-se o convite, a colação do grau, porque lá na faculdade, por exemplo, a colação do grau não foi no mesmo instante da festa. Sim, são momentos diferentes. Diferentes, você tem a colação, normalmente você tem uma sequência da colação e depois você vai pro baile. Isso, e geralmente o baile não é nem no mesmo dia, nem né? no mesmo lugar. Nem no mesmo lugar. Às vezes são totalmente diferentes. Aí vocês têm que montar essas duas estruturas. São totalmente diferentes. A estrutura, você vai montar a estrutura para cerimonial de colação de grau e o outro cerimonial de festa. Entendi. E no caso, se a turma entendeu que quer fazer a festa, toda a estrutura, desde o local, já é pré-definido, ou a turma que escolhe o local? Como é que tem essa flexibilidade? A gente diz que cada caso é um caso, né? Sim. Porque, na verdade, tem turmas que já vêm com tudo pré-determinado, mas às vezes ele não tem um orçamento para aquilo. Entendi. Então você tem que dar opções para ele para realizar o sonho dele dentro do bolso dele. Então a gente procura adequar o orçamento que ele tem, como se fosse uma agência, que na verdade né? A gente é uma agência de formatura. Na verdade, vocês têm um know-how, né? Isso, a gente vai passar para ele o orçamento que ele tem, vai dar para fazer a festa até aqui. Como se ele dá com 1 ano de antecedência, então você tem que contar também com a inflação, né? Que hoje está alta. Então a gente adequa o orçamento deles e vai fazendo dentro do que eles têm de verba. E no caso, os universitários também têm o hábito de fazer álbum, porque eu, por exemplo, eu até comentei contigo numa ocasião que a única lembrança que eu tenho da minha formatura é a foto do convite, né, da turma, porque a empresa, e aí é importante, acabou, né? A empresa acabou, nós pagamos pela formatura, né, e na hora que eu fui buscar meu material, não tinha mais a empresa no local, né, acabou que eu não tive álbum. E não só comigo, mas com os outros também. E aí fica aquela lembrança negativa, porque, poxa, a gente é um sonho, né, de todo universitário. E naquela ocasião não tinha, eu não conhecia a 4º grau, mas não tinha uma empresa no mercado que desse assim, uma garantia para a gente. Eu já me formei em 99, né, já se vão aí quase 15 anos, quase na época que a 4º grau estava sendo criada. Estava nascendo. E aquilo gerou uma frustração muito grande, porque tem pessoas que gostam do álbum. Vocês também fazem o álbum de formatura? Isso, você tocou num ponto que
hoje é o ponto central. O que acontece? O que vem acontecendo com o mercado de formatura, né? Muita gente quebrou em virtude disso também. Existem empresas que vieram de outros lugares, São Paulo e tudo mais, e houve um novo fenômeno agora no mercado de formatura, que é justamente a valorização, e sempre foi assim, na verdade, da foto, do álbum. Sim. Então, na verdade, a produção ficou em segundo plano. O que dá dinheiro hoje no mercado é a foto. Certo. É a venda do álbum. E essas empresas perceberam isso e começaram a fechar não mais com as comissões de formatura, e sim com a instituição direto. Entendi. Então, vários mercados que antes a gente tinha para atuar, não atua-se mais. Por exemplo, vou citar aqui nominalmente algumas instituições, porque já é uma coisa corriqueira no mercado. A Estácio, a Gama Filho e outras fecharam com empresas. Então, eles têm uma exclusividade para trabalhar ali. Certo. As outras, todas as empresas não podem mais trabalhar. Então, se uma turma quiser contratar vocês, por exemplo, para fazer uma formatura, não consegue? Não, só a festa. A colação em si colação, já não faz mais. Mas a festa é a critério da turma. O baile é critério ainda. Entendi. Porque a instituição entende que ela pode exercer esse poder para poder, até em nome de democratizar, todo mundo tem direito a fazer a colação. Correto. Essa é a argumentação. E isso fez com que as empresas que não se prepararam para essa mudança realmente tiveram muitos problemas. Entendi. E o pessoal realmente teve gente que quebrou. Porque imagina, a Estácio ela forma mais ou menos 16 mil alunos por ano. Então tinha empresas que viviam só da Estácio. É verdade. E aí acabaram quebrando. 16 mil por ano. Por ano. Hoje a gente fechou uma parceria semelhante a essa também, a gente teve que fechar também. Hoje a gente tem algumas faculdades. Entendi, já trabalham nessa modalidade. Já o mercado mudou então, né, Mudou, Paulo? mudou. E quem não acompanhou essa mudança realmente teve muitos problemas. Muitas dificuldades de se manter no mercado. Muitas dificuldades, Vocês têm sentido também a inflação, vou falar que não é nem inflação, o encarecimento da mão de obra no prestador de serviço? Sim, bastante. Na área de vocês também? Impacta porque o que acontece? Como a gente trabalha com muito pessoal que é freelancer, né? Então eles têm que se deslocar, eles têm que se alimentar. E o que acontece? Tudo isso aumentando, a diária deles para a gente aumenta. Aumenta. E isso você acaba sentindo em todos os nossos fornecedores, tanto de A e B, quanto de fotografia, filmagem, enfim, isso impacta de um modo geral. O mercado como um todo, então, por isso que encarece uma festa, né? Acaba encarecendo e muitas vezes os formandos, como a gente tem uma previsão de trabalho de 1 ano e meio, você não pode repassar porque você já fez o preço, você dividiu. Entendi. Então a gente trabalha com uma certa margem e essa margem às vezes é prejudicada, o nosso lucro, em função disso. Entendi. E espaço hoje no Rio de Janeiro está um problema sério, né? Rio de Janeiro e Niterói. Seríssimo, principalmente no Rio também, por conta dos grandes eventos. Dos grandes eventos. Então a gente às vezes não tem realmente, agora mesmo vai ter, teve a Copa das Confederações. Copa, vai ter a Jornada Mundial da Juventude. Chegada do Papa, Jornada Mundial. Então a gente realmente está, vamos dizer assim, apertados. Você acha que Niterói tem espaço para um centro de convenções? Eu acho que seria muito bem-vindo. Seria muito bem-vindo no centro aqui. Tá certo. O nosso programa está chegando ao final, Paulo, e eu costumo fazer umas perguntas assim. Na tua concepção, educação? Primordial. Primordial, né? Você lida com educação, né? Pois é. Eu acho assim que um país sem educação é um país sem futuro. Sem dúvida. E vocês têm visto muita gente se formando, né? Muita. Aumentou bastante, graças a Deus. E a tendência tem que ser mais, né? Tá certo. Um sonho. É um sonho. Eu não vou falar igual Miss Paz Mundial, porque é complicado, né? Mas é um sonho era ver um Brasil mais justo. Um Brasil mais justo. E família? Tudo, né? Família é o alicerce. E esse momento atual aí das manifestações, para a gente finalizar a nossa entrevista? Eu acho que é um grande desabafo que o povo tomou. E o que espera-se é que eles realmente tenham agora um norte, né? Porque agora está na hora as reivindicações foram colocadas como se fosse realmente um grande desabafo, mas agora tem que enquadrar, né? Caso a caso, segmentar e ver o que se quer. Tá certo. Paulo, quero agradecer a sua presença no nosso programa CDL Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial para você. Até lá.